Nessa aula a gente vai falar a respeito de variáveis do tipo date, que são as variáveis no formato de data, tá? Então o tamanho delas são de 8 bytes e o intervalo vai de 1 do 1 do ano 100, tá? Até 31 do 12 de 1999. Então essas datas, se você colocar um ano de, sei lá, aqui 10 mil, ele já não vai aceitar, tá? Então os intervalos de data correspondem a esses valores aqui, tá? Então vamos iniciar subteste data, enter. E vou declarar uma variável tipo data1 as date, tá ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, data1 é igual a 1 do 1 de 2024, tá? Eu vou executar isso aqui, no SGBox, data1, e ele vai trazer o seguinte valor. Ele trouxe um valor em hora, tá? Absurdo, que não diz respeito à data que eu digitei aqui, tá? Isso acontece por quê? Porque isso daqui pro VBA é 1 dividido por 1 dividido por 2024. Tá? Isso aqui não é uma data, isso aqui é uma expressão para ele, tá? Se você coloca entre aspas duplas, agora ele entende como data. Se você executar isso aqui novamente, ele vai trazer um do 2024, tá? Então, o que ele fez foi isso. Ah, mas por que ele trouxe então, né, quando ele não estava com aspas duplas, um valor em horas, tá? Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Ele pegou esse valor, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, igual, 1 dividido por 1, opa, já está configurado em porcentagem aqui. 1 dividido por 1 dividido por 2024. Ele trouxe esse valor aqui, ó, esse número, tá? Esse número ele converteu em horas, tá? Que é basicamente uma regra de 3, né? Se 24 horas corresponde a 24 horas corresponde a 100%, x horas corresponde a este valor aqui em porcentagem, tá? Que se eu colocar ele em porcentagem, ele vai dar isso daqui, tá? Então, x é igual, esse valor, então, vai ser igual a esse daqui, vezes esse daqui, dividido por dividido por esse daqui. Vamos lá? É exatamente a hora que ele trouxe lá. Entendeu? É uma regra de 3 que o código faz. Tá? Então, por isso que você deve escrever as datas sempre em formato entre aspas duplas, tá bom? Note que quando eu escrevo com aspas entre aspas duplas, ele traz sempre a minha data no formato convencional. Eu nem sei se eu posso falar formato brasileiro, tá? Mas vamos falar assim, no formato brasileiro, tá? Agora, se eu colocar esse valor entre jogo da velha, né? Os hashtag, não sei como é que fala isso aqui, tá? Ele vai, eu vou alterar aqui, ó, porque ele vai inverter, vai colocar o mês, dia, ano, tá? Ele vai trazer no formato americano. Só que se deixar um do 1 aqui, vocês não vão entender. Eu vou colocar 12 aqui, ó, mês 12, tá? Quando eu executar, ele vai trazer mês 12, né, dia 1, 24, tá? Então ele inverteu o formato aqui, quando ele tá entre jogo da velha. Ok, pessoal? Então, mais uma dica importante para vocês aí, tá? Então, pessoal, agora, uma outra dica bacana é que as variáveis do tipo date, tá? Elas atribuem valores de data e valor de horas também, tá? Ou os dois juntos, data e hora também. Então, se eu alterar isso aqui, eu vou só fazer um comentário aqui, valores em datas, tá? E aqui eu vou comentar todo esse código e vou escrever novamente aqui o data1, né, como entre aspas duplas, 3 horas, 30 minutos e 50 segundos, ok? Então, o valor da minha variável data1 é esse aqui. Se eu executar no MSGBox data1, você vai ver que ele vai trazer justamente MSG. Aí, pronto. Vai trazer exatamente o que eu digitei lá, tá? Se eu tiro as aspas duplas, dá erro, ele não entende, tá? Então, precisa estar entre aspas duplas, tá ok? Então, a variável do tipo date, ela também entende valores do tipo horas.
Vou comentar aqui, pessoal, valores em horas, para vocês poderem ter acesso aí ao código, tá? E vou comentar, né? E agora eu vou falar a respeito de formatação de datas, tá? Eu tinha comentado com vocês que quando eu falasse a respeito de variáveis do tipo date, eu ia falar a respeito do format, que é a função format, tá? Então, para exemplificar, vou declarar uma outra variável, tipo data2 as date. E vou dizer, opa, aqui vai ter um erro, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar da forma como tá, date. E aí eu vou fazer o seguinte, data2 é igual a format, eu quero formatar a minha data 1. Então, qual que é a expressão? Data 1, formato que eu quero. Se você for lá na documentação do VBA, né, dando 2 cliques aqui, apertando F1, format, você vai ver lá na parte de simbologia que quando eu quero representar ano, eu uso a letra Y. Quando eu quero representar mês, M, dia, E, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele está invertendo a data, né, para ano, mês e dia, tá? Beleza. Eu vou executar isso aqui, vou trazer na tela, data 2. E vocês vão ver que não vai acontecer nada. Opa, por quê? Eu tenho que colocar aqui, né? Tem que incluir um valor da variável. Então, eu executei, você vai ver que eu pedi para ele formatar com um ano na frente, né? Depois do mês e o dia. Veja que ele trouxe exatamente como está a variável data 1 aqui, ó. Por que isso acontece? Porque a minha variável está declarada no formato tipo date, tá? Quando eu uso a função format, né, a minha expressão de retorno é uma variável do tipo string, tipo texto, tá? Então, se eu declaro que D2 é data, o valor que vai retornar aqui, ele vai converter em data. E a forma como ele converte data é para o formato original, para o formato brasileiro, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente está utilizando. Tá? Então, por isso que ele retorna, embora o formato aqui funcione, né, ele retorna uma string com a data invertida, o date2 transforma novamente isso daqui para o formato anterior. Tá? Agora, se eu alterar isso aqui para string, aí sim, aí vocês vão ver que agora ele formata a data no formato que eu quero. Bacana? Então, aqui eu vou comentar a respeito de função format. Ok, vou deixar aqui. E agora eu vou falar de uma outra questão, tá, pessoal? Vamos supor, eu vou declarar uma outra variável aqui, ó, date, resultado, tá? As date, e agora eu vou alterar aqui para date. Eu vou dizer que data 1 é igual a 1, opa, 1 de 24, 2, eu vou utilizar 10 do 1 de 2024, tá? E aí o meu resultado vai ser igual a data 1 mais data 2, tá? E eu vou exibir na tela Gbox resultado. Vamos ver o que acontece. Ele trouxe aqui uma data nada a ver, que eu nem sei como é que ele calcula essa data, mas fica claro que a data está errada, né? Ele não está somando aqui, ó, 10 dias a mais na data, da data 1, né? Então, isso aqui não funciona, tá, pessoal? Como é que a gente adiciona data? A gente tem que usar uma função que chama-se date, add, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, date, veja que ele já apareceu aqui, ó, date add, date diff, date part, tá? Vamos falar aqui do date add, que ele vai adicionar, tá? Quando eu abro aqui a função, ele coloca o intervalo as string, tá? Você tem que consultar aqui a documentação, tá? Vamos abrir lá a documentação do VBA. E você vai ver que o intervalo, tá? O argumento de intervalo, o AAA representa ano, T trimestre, M não sei o que, tá? Só que tudo isso daqui, ela é uma string, tá? Vamos lá, voltar pro VBA. Então, quando eu abro aqui, ó, o intervalo é essa string, é do tipo string. Então, tem que colocar entre aspas duplas, todo string entre aspas duplas, tá? O D representa dias, tá? E o próximo parâmetro é o número que eu quero adicionar. Vamos supor que eu queira adicionar 10 dias, beleza? E
date. Quem que é esse date aqui? Deixa eu ver que agora eu não estou lembrando. Date, variante ou literal que representa a data a que o intervalo é adicionado. Ah, tá. Beleza. A qual data que eu quero adicionar 10 dias? A data 1. Tá? Agora, quando eu exibir o resultado, você vê que ele vai vir diferente. Olha lá, 11 de 1 de 2024. Então, ele pegou a data 1 e acrescentou os 10 dias que eu coloquei aqui e virou 11 de 1 de 2024, tá? Então, de dados, tem que usar as funções. Tá? Se eu quero saber quantos dias existe entre uma data e outra, tá? Eu uso outra função. Opa, não vou apagar. Essa não vou apagar. Vou deixar aqui para vocês. Tá? Vou comentar isso daqui. E vou colocar aqui, ó, resultado é igual a date diff. Date diff é a função que calcula o intervalo de datas que existe entre uma data e outra, tá? Então, qual que é o intervalo que eu quero? Eu quero calcular, por exemplo, eu vou colocar dias mesmo, tá? Então, D de dias. Qual que é a minha data 1? Minha data 1 é date 1, ok? Minha data 2 é quem? É date 2. Tá? Os outros argumentos, os outros parâmetros são todos opcionais, tá? Entre colchete, tá? Lembra que entre colchete o parâmetro é opcional. Fora do colchete o parâmetro é obrigatório, tá? First day, depois vocês consultam lá a documentação para entender certinho, beleza? E vou executar. Quando eu executar, ele vai trazer resultado data 1 de... Olha, ele trouxe errado. Isso que eu queria. Ele tinha que trazer o número 9 aqui, tá? Vamos ver o que deu errado. Opa, aqui, ó. Não é date, é data. Agora, pessoal, ó, eu verifiquei aqui o erro, tá? E presta bem atenção nesses macetinhos aqui, porque é coisinha pequena, mas pega, né? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. O resultado tá vindo errado, tá vendo? Só que a minha variável resultado é declarada como uma variável do tipo data, tá? Isso aqui ele está retornando um número inteiro, né? De quantos dias é a diferença entre uma data e outra. Ele está pegando o resultado e convertendo em data, né? E está virando aquele número nada a ver. Agora, se eu vim aqui colocar esse valor como variante eu não expliquei ainda, né? Eu vou colocar como inteiro mesmo, integer. Coisinha simples, mas tem que ter atenção, tá? Você vai se deparar com isso durante os teus códigos. Os mais experientes também cometem esse tipo de coisa, tá? Mas ao longo do tempo você vai criando bagagem para entender o que você pode estar fazendo de errado, tá? Então, foi até bom acontecer isso para você tomar consciência aqui de como que é importante declarar corretamente o tipo da variável, tá bom? Então, é isso a respeito de dateIf e o dateAdd. Ok, pessoal? Essa aula já ficou bem longa. Até a próxima.